delícias! Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto visto na aula anterior, tá? A respeito de clima, tempo, né? Formação dos ventos, tudo bem? E hoje o assunto da nossa aula é formação das nuvens. Peço que vocês abram então a apostilinha da Positivo, página 45, tá? E acompanhem comigo. Pessoal, não se esqueça de grifar as páginas, tá? Os assuntos que a professora vai falando aqui, vai escrevendo aí também. Não se esqueça de escrever isso daqui no seu caderno, tá? Eu dou licença, vou aqui mais um pouquinho pro lado para vocês poderem ver e escrever. Por quê? Porque, pessoal, isso vai ajudá-los na compreensão e no entendimento do conteúdo, belezinha? Então vamos lá, pessoal, na página 45 ele vai falar então como as nuvens são formadas. Acredito eu que todo mundo já fez essa pergunta, sim ou não? Você já fez essa pergunta? Você já se perguntou? Do que as nuvens são formadas? Como elas são formadas? Por que elas são formadas? Legal, se você já perguntou isso uma vez na sua vida, interessante, isso é o senso crítico que a gente fala, né? O fator da gente fazer perguntas, a gente ter essa curiosidade, faz com que nós possamos então promover estudo, ciência, tá certo? Propriamente dito. Porque a ciência nada mais é que procurar respostas para certas perguntas, não é? Então, se você pergunta e questiona, isso é legal, tá? Continue assim. Pessoal, então olha só. A formação das nuvens ela acontece da seguinte forma. Tem um fator científico aí envolvido. Lá na última aula a gente viu sobre correntes de convecção. Quem está lembrado? Nós vimos que o ar quente ele tem a tendência de subir e o ar frio ele tem a tendência de descer, né? Ele faz esses movimentos. Então, é o caso, o exemplo que eu dei para vocês. São lembrados o ar-condicionado? Sim? Por isso que o ar-condicionado ele sempre fica em cima de uma sala, né? Porque ele vai gelar o ar que está aqui em cima. E qual é a tendência do ar frio? Descer. Por quê? Porque ele é mais denso, ele é mais pesado, ok? E o ar quente sobe, ele refrigera, né? Condiciona ali, deixa friozinho, né? Geladinho aquele ar. Esse ar desce e assim por diante. Então, pessoal, em escala mundial não é diferente, ok? Como que está funcionando, então, a nossa formação das nuvens? Olha só, todos nós sabemos que a nuvem é feita do que, gente? Ah, professora, é de algodão. Não, né, gente? A nuvem é feita de água, né? Água. Eu pergunto para você, querido, minha querida, ela é feita de água no estado gasoso, né? Vapor d'água? Ou ela é feita no estado de água líquida? O que vocês acham? Gente, muitas vezes nós pensamos que as nuvens elas são formadas de vapor d'água. Mas pensam comigo, galera, olha só. O vapor a gente não consegue ver, tá? Professora, mas quando minha mãe tá lá cozinhando, fazendo a comida, meu pai, enfim, minha irmã, meu irmão, e quando a gente abre a tampa da panela, sai aquela fumacinha. O que aconteceu? Quando você está vendo a água, então, aquilo ali não é mais estado gasoso, ela se condensou. Dá uma pausa aí, vamos entender então o que é esse processo de condensação, um processo químico, ok? Olha só, galera, a gente viu na última aula a questão de baixa pressão, alta pressão, certo? Volta lá o caderninho e dá uma olhada, me fala aí. Zonas de baixa pressão são zonas estáveis ou instáveis? Quem sabe responder essa? Quem falou que é a zona instável, acertou, né? Ou seja, o que acontece na zona de baixa pressão, galera? Olha só, pensa só comigo. Veio o ar que está naquela região, o ar mais quente, ele vai subir. Se o ar que estava ocupando essa região, ele subiu, aqui ficou, vamos pensar, sem ar, ó, entre aspas. Sem ar, não é? Então aqui gerou uma região de baixa pressão. Precisa haver um outro ar para ocupar aquele local, tá? Então, ali gera uma região instável. Possivelmente vai vir ventos que vai ocupar aquela região que ficou, entre aspas, sem ar, tá? Então, as regiões de baixa pressão, o que acontece? O ar mais quente, que ele tem a tendência de subir, isso daí é um fato, ele vai subir. O que acontece, pessoal? Essa região aqui
pode ter um lago, pode ter um rio, tá? Que está tendo evaporação e está tendo liberação de água no seu estado gasoso. E a água no seu estado gasoso, eu tenho um mosquitinho aqui me perturbando. Ela vai subindo e quando ela vai aumentando de altura, de altitude, a temperatura vai ficando cada vez mais baixa. Galera, para vocês terem ideia, determinadas altitudes pode chegar a menos 10 graus. Aqui na região, aqui próximo à crosta terrestre, tá 25 graus, tá 30 graus. Mas se você for subindo, cada vez vai ficando mais frio, tá? Vai ficando mais gelado. Então, se uma pessoa tá andando de balão, tem até um filme que eu assisti, de uma pessoa, era um casal que queria chegar na maior altitude possível, eles estavam de balão. A mulher começou a congelar, ficar gelinho assim na ponta do dedo, do nariz, na orelha, o homem também. Por quê? Porque o balão foi subindo, 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 e lá em cima a temperatura é baixíssima, baixíssima, tá? Então a temperatura diminui. E o que acontece quando a gente diminui a temperatura? O que acontece com a água, pessoal? Dependendo da temperatura, ela vai congelar, né? Vai passar do estado líquido para o estado sólido. Só que, qual é o estado físico da água? Ela está no estado gasoso, líquido ou sólido? Na temperatura de mais ou menos 10 graus, 5 graus. A água ainda não congelou. A água congela em a nível do mar a 0 graus. 0 graus Celsius a água congela. E abaixo dele, né? Menos 10, menos 20, etc. A água está congelada. Mas ali acima de 0 graus, 5 graus, 10 graus, a água está no seu estado líquido, tá? Então, essa é a situação de condensação, ou seja, quando você tem a água esquenta, ela evapora, se torna gás, tá? Passa para o seu estado gasoso. E quando ela vai subir nesse formato gasoso, esse vapor de água, e chega lá em cima e está mais frio, o que acontece? Ela transforma o seu estado físico de gasoso, de vapor, para líquido. Então as nuvens, elas são propriamente feitas de água no seu estado líquido, por isso que a gente consegue visualizar. E quando gotículas muito pequenas, tá? E quando tem muita água ali naquela região, ela precisa derrubar, fica pesada e precipita. É aí que acontece a chuva, tá? Pessoal, essa situação então aqui onde a água, né, no seu estado de vapor, ela tende a subir porque ela está numa alta temperatura, nós chamamos isso de convecção, tá? Então nós vamos ver três formas de formação das nuvens. A primeira delas é a convecção. Como que isso acontece? O vapor d'água, né, tende a subir por diferença de temperatura. O vapor ele está em uma temperatura alta, uma temperatura quente, e conforme a altitude ele vai subindo, esse vapor de água vai subindo cada vez mais, essa água se condensa, passando a se transformar no estado líquido, formando a nuvem, tá? Então essa é a situação por corrente de convecção, ok? Pessoal, a segunda forma aqui de formação de nuvens que nós chamamos de topografia. O que é isso? Isso aqui que eu desenho para vocês é um morro, tá? Uma região mais elevada, por exemplo. E daí vem, não necessariamente esse vapor de água aqui, ele está quente para que ele possa subir. Vem um vento e esse vapor de água encontra uma região mais alta que vai empurrar para cima. Tá? Ele não vai conseguir atravessar, ele não vai fazer isso daqui, ó, e vai continuar, tá? Ele vai ser empurrado para cima e cada vez subindo e formando as nuvens. Então, quem está permitindo a formação, quem está auxiliando na formação de nuvens nesse caso aqui é a topografia, belezinha? Pessoal, aí nós temos uma região que pode auxiliar também a empurrar essa água no estado de vapor para cima, mas aí não é uma região física, né, como uma montanha. É uma região
visualmente que a gente não consegue visualizar, tá? Que são massas de ar que a gente fala. E nós chamamos essa formação de nuvem do tipo de frente fria, ou seja, o ar quente que estava nessa região, ele vai ser empurrado, só que ele vai encontrar uma corrente de ar fria, ele não vai conseguir se misturar e ficar morno, entendeu? Isso não acontece. É como se fosse uma barreira transparente, invisível, a gente não consegue visualizar, mas aí ele acaba sendo empurrado para cima também, tá? Essa região aqui que tinha, né, um ar mais quente, ele vai ser empurrado para cima, formando nuvens e possivelmente vai formar chuva aqui nessa região. Pessoal, aqui é um desenho bem simplório, bem pequeno, mas para vocês terem ideia, essa escala aqui, ó, pode acontecer cerca de 1.500 quilômetros nesse caso. Então, por exemplo, a gente consegue definir se está tendo formação de nuvem, se vai chover ou não, numa escala de 1.500 metros, mais ou menos. Essa daqui a gente consegue já definir numa escalinha menor, 5 quilômetros, tá? 5 quilômetros, por quê? Por exemplo, então aqui eu consigo saber, aqui em Mandaguaçu, por exemplo, pode ser que lá na entrada da cidade esteja chovendo, em uma entrada da cidade esteja chovendo, lá na outra ponta não. Dá ali mais ou menos 5 quilômetros, então é a diferença aqui de formação de nuvens, chuva, tá? Essa daqui já é uma região bem maior, pode chegar... desculpe, aqui é 1.500 quilômetros, essa daqui que é maior. Essa daqui é 150 quilômetros, tá? Pessoal, e como que acontece? Quando essa nuvem que estava ali vapor d'água, bem pouquinho, ela vai subindo, o que acontece? Quanto maior a altitude, né? Quanto maior a altura, quanto mais alta ela estiver, menor vai ser a pressão, menor também vai ser aqui a temperatura, tá? Mais frio vai ser e maior vai ser a expansão, ou seja, a nossa nuvem ela faz isso daqui, ó. Ela estava vapor d'água aqui, né? Uma região próxima de nós, da crosta terrestre, e ela vai subindo para a atmosfera. Ela vai se expandindo, aumentando de tamanho, tá? Então, quanto maior a altitude, menor é a pressão e a temperatura e maior vai ser a expansão da nuvem. Então, se você está vendo uma nuvem grandona, possivelmente ela está numa altitude muito mais alta do que uma nuvem pequenininha, beleza? Pessoal, para vocês então aplicarem todo esse conteúdo que a gente viu aqui hoje, peço para que vocês façam exercícios lá do caderno de atividades, tá? Lá do CA, então lá na outra apostilinha, página 25, os exercícios 13, 14 e 15, ok? Façam esses exercícios e a gente vai vir então na próxima aula corrigindo e dar continuidade ao conteúdo, tudo bem? Um grande abraço e até mais, tchau, tchau!